Boa tarde, meus irmãos. Eu sou o Herbert William, do canal Manifesto da Liberdade, e eu quero compartilhar com vocês nessa tarde algo muito especial que Deus colocou no meu coração. É muito comum a gente vivenciar esse tipo de experiência e ouvir também algumas pessoas compartilhando das próprias experiências de situações onde a gente não consegue viver uma vida constante na presença de Deus. Não consegue ter uma vida de oração constante, uma vida de leitura da palavra, da prática das boas obras, constantemente. Normalmente, e isso aconteceu comigo e eu sei que acontece com muita gente, a gente vive uma montanha russa. A gente, um período está orando sempre, está lendo a Bíblia sempre, e em outro período a gente muda e aí já não ora mais, já não lê mais a Bíblia. E a gente descobre em livros uma série de métodos para tentar resolver esse problema. Mas eu quero trazer para vocês uma palavra de Deus que pode nos ajudar a esclarecer isso e, quem sabe, melhorar a sua vida de comunhão com o Senhor, assim como aconteceu comigo. Para a gente entender por que isso acontece, é importante a gente lembrar de duas coisas. A primeira é que Deus resiste às pessoas soberbas. E a gente pode pensar que são duas coisas sem ligação nenhuma. Mas parece que Deus não só não gosta do orgulho e da soberba, como Ele trabalha contra isso no nosso coração. Eu costumo dizer que Deus gosta de puxar sempre o nosso tapete, para que a gente sempre se lembre de que Ele é Deus e não nós. E nessa questão da oração, a gente tem o péssimo costume de se sentir orgulhoso, de se orgulhar, quando a gente tem uma boa vida de oração, uma vida constante. E esse orgulho é algo que Deus não quer. E talvez seja por isso que o próprio Deus tem se empenhado em não permitir que você tenha uma boa vida de oração, enquanto você não reconhecer que você depende dele para isso. O orgulho pode nos atrapalhar muito a ter comunhão com Deus, porque quando nós estamos bem, quando nós lemos a Bíblia, entendemos o que nós lemos, nós somos tentados a pensar que isso vem de nós, que é uma capacidade nossa, que é algo que nos faz diferente ou superior aos outros irmãos. E por causa disso, não são poucas as pessoas que Deus tem se afastado e não tem permitido que elas tenham comunhão com Ele, para que elas aprendam a ser mais humildes. A segunda coisa que nós devemos lembrar quando nós pensamos a respeito dessa dificuldade é que a Bíblia fala em Romanos que aquele que vive segundo a carne não pode, de maneira alguma, agradar a Deus. E nós, muitas vezes, queremos ter uma vida de oração com método segundo a carne. Bom, eu preciso orar tal horário, tal horário e tal horário, tantas vezes por dia. Na hora de orar eu tenho que fazer isso, 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 eu tenho que arrumar o meu quarto assim, eu tenho que fazer tal coisa. Nós transformamos tudo num ritual. Porque nós acreditamos, no fundo, que depende de nós viver uma boa vida de comunhão com Deus. Que depende do nosso método para alcançar essa comunhão. E quem vive segundo a carne, segundo os próprios esforços, não pode agradar a Deus, não pode ter comunhão com Ele. Então, o segredo para que a gente tenha uma boa vida de oração, uma vida constante com Deus, está lá em Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo escreveu o seguinte para os irmãos: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então nós vemos aqui Paulo exortando as pessoas a colocarem a salvação em prática. Operem a salvação de vocês com temor e tremor. E ele diz como isso acontece. Ele fala que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, ter uma boa vida de oração com Deus não depende da nossa carne, da nossa capacidade humana, porque a carne não está pronta para isso. Mas ter uma boa comunhão com Deus depende de reconhecer que nós dependemos totalmente dele, que nós precisamos que ele gere em nós o desejo de orar e que ele gere em nós a capacidade de orar. E não só orar, mas de ler a Bíblia e entender a Bíblia, de praticar as boas obras que ele espera de nós, não é com as nossas forças. Isso precisa ser gerado no nosso coração. E só Deus pode fazer isso, porque a carne de si mesma não se preocupa com Deus. E quando nós deixamos, ou melhor, quando nós damos ouvidos a esse impulso do Espírito Santo, aí nós passamos a viver uma vida de oração de verdade. É como se fosse uma tentação, só que do contrário. O inimigo nos tenta, a nossa carne nos tenta para nos fazer pecar. E o Espírito de Deus, de certa forma, nos tenta, não se escandalize com essa palavra, mas entenda o conceito, ele nos tenta a orar, a buscar a Deus, a entender mais da palavra, a querer conhecer mais da palavra, a conhecer mais do Pai. E nós, assim como cabe a nós não ceder à tentação da carne, cabe a nós ceder à tentação do Espírito Santo
e ficar na presença de Deus. Então, guarde isso na sua mente. O que vai gerar em você uma vida plena de comunhão com Deus e constante é o Espírito Santo de Deus, trabalhando no seu coração. Sempre tenha essa humildade de reconhecer isso da parte de Deus e você vai ver como as coisas vão fluir. Ceda sempre a voz do Espírito Santo te convidando para estar com Ele. E nunca, nunca confie na sua própria capacidade. Se você agir assim, com certeza Deus vai se agradar da sua humildade, do seu coração quebrantado e vai te proporcionar uma vida de comunhão como você nunca experimentou. Que Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.